Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Walter, Martin, você sabia que a nova ordem mundial está implementada? bem, parece ser o caso. O título de hoje é Davos. Os reis e os mercadores do Fórum Econômico Mundial implementaram uma nova ordem mundial. Você está querendo dizer que a nova ordem mundial já foi implementada? Bem, isso nós vamos ver. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, tem coisas tão importantes acontecendo no mundo e estão passando desapercebidas. Por favor, nos ajude a descobrir essas coisas e também ilumine nossas mentes, guie nossa conversa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas pessoas estão empurrando para a esquerda e outras empurrando para a direita. Umas acusam as outras acusam ainda outras, mas eu acredito estarem todas sentadas à mesma mesa. Eu concordo com você. E sabe de uma coisa? Tem muita fumaça. E por detrás dessa fumaça tem muita coisa que está acontecendo. É assim que funciona a dialética hegeliana. E você pode ouvir alguém dizendo que tem que ir naquela direção. Veja, por exemplo, Tony Blair. Também temos o DeSantis dizendo, morte na água, não vai chegar aqui, mas todos eles pertencem às mesmas sociedades estranhas. Sabe, falava-se muito sobre Davos. Eu digo, nos anos anteriores. Atualmente você não ouve falar muito disso. Não, Mas desde quando que estão acontecendo essas reuniões em Davos? por muito, muito tempo. Então, você acha que se agora nós ouvimos que eles estão falando de nova ordem mundial e todas essas coisas, o que na época já não acontecia? Já estão trabalhando nisso há muito tempo. Vamos dar uma olhada no jogo que eles estão jogando e vermos se podemos aprender algo com isso. Temos aqui um artigo sobre Davos. É de janeiro de 2023. Poderosos retornam às montanhas suíças em meio à crise econômica. O fórum deste ano será o primeiro a ocorrer a seu tempo convencional no meio de janeiro, desde a pandemia da Covid-19. Ele foi cancelado em 2021 e adiado para maio do último ano, o que resultou em uma baixa adesão. Ele está programado para começar na segunda e irá até sexta-feira. Ou seja, já aconteceu. Nós dissemos que não falaríamos nada antes da hora. Não. Do contrário, seria tudo especulação. Agora estamos falando depois do evento, quando tudo ainda é especulação. Ainda é especulação, mas daí eles podem falar por si mesmos. Sim, vamos deixar eles mesmos falarem. O presidente do Fórum Econômico Mundial, Borge Brand, eu me pergunto se eu pronunciei esse nome corretamente. Quer saber? Eu espero que tenha dito errado. Na verdade, o meu nome é pronunciado incorretamente o tempo todo, então por que não pronunciar incorretamente o nome deles, não é? Ele salientou a direção econômica que está pairando no evento deste ano. Brand apontou para a participação recorde de pelo menos 52 chefes de Estado, mais da metade deles europeus. Isso é apenas para mostrar que esse evento não é qualquer coisa, é algo muito importante. Com todos esses chefes de Estado... Ah, com certeza. E se você olhar para os 10 dedos, tudo isso também é muito profético. Sim. Entre esses líderes estavam o presidente Ferdinand Marcos Jr., das Filipinas, o presidente Gustavo Petro, da Colômbia, e o presidente Yoon Suk-yeol, da Coreia do Sul. Vários oficiais da administração Biden, incluindo o enviado especial presidencial para o clima John Kerry. Lembre-se que o John Kerry é parte do Caveira e Ossos. Também do diretor nacional de inteligência Avril Haines, o diretor do FBI Christopher Wray, a representante da Agência Americana de Desenvolvimento Internacional Samantha Power e Catherine Tai, representante do comércio americano. E é interessante mencionar que até o FBI foi aí. Sim, porque ele está São lá. inteligentes, né? Não é intrigante? Entre os líderes de negócios, cujo comparecimento foi anunciado pelo fórum, estão o CEO da BlackRock, Larry Fink, o presidente e o co-CEO da Salesforce, Mark Benioff, o presidente da Bain Company, Orit Gadiash, o CEO da JP Morgan, Jamie Dimon,
que também está planejando a comparecer de acordo com o relatório da Financial News London. Outras figuras notáveis que comparecerão ao evento é a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, até mesmo o violoncelista Yo-Yo Ma e o antigo vice-presidente americano Al Gore, que, obviamente, trará consigo o seu famoso discurso da mudança climática. Esse discurso já foi desmascarado diversas vezes, mas se você conta uma mentira repetidas vezes, as pessoas acabam infelizmente, acreditando. talvez a maioria das pessoas até. Porque se você olhar para as estatísticas, é a minoria das pessoas que está olhando para os fatos mesmo. Essa mentira foi tão incutida na cabeça das crianças que, hoje em dia, elas pensam entender mais de ciência do que os cientistas que se opõem a essa teoria. E bem, se eu puder interromper aqui, a gente também falou disso antes, sobre quando isso foi implementado, quando que isso tudo começou. E nós já falamos disso algumas vezes, mas teve aquele filme... Uma verdade inconveniente. Não, esse filme foi o Al Gore que fez, mas eu digo aqueles filmes do agente secreto Flint contra o gênio do mal. Já nos anos 70, a cena de abertura era sobre a mudança climática. Sim, isso tem sido costurado há muito tempo. O evento também foi ridicularizado por críticos por causa da hipocrisia, uma vez que alguns dignatários que estão pressionando por políticas de mudança climática foram até o evento em seus jatinhos particulares. E todas essas pessoas importantes também financiam guerras, não é? Ah, sim. Essas empresas não financiam guerras. Tem sido assim ao longo dos séculos. Aliás, as bombas que eles fabricam não contribuem para a mudança climática. E agora nós temos a reconstrução da Ucrânia que tem que acontecer. E quem que está envolvido nisso? Imagina a emissão de carbono que isso vai exigir. As mesmas empresas que nós vimos aqui. JP Morgan, Chase, BlackRock. Esses são os nomes que se repetem em todo lugar. Muito bem. Vamos à página do Fórum Econômico Mundial para ver o que eles estão reportando ali. Eles fizeram um ranking de 10 riscos para 2023. Estes seriam os 10 maiores riscos. Temos aqui os riscos dentro de um período de 2 anos e depois de 10 anos. Muito bem, Martin. O primeiro risco é a crise do custo de vida. Na minha opinião, eles não dão a mínima sobre o aumento do custo de vida, pois eles são perfeitamente capazes de sobreviver a isso. É mesmo. Mas o número 2 provavelmente deveria ser o número 1, ou seja, desastres naturais e eventos climáticos extremos. Nós falaremos sobre desastres naturais climáticos daqui a pouco. Número 3 é a confrontação geoeconômica. Eu acho essa questão do confronto geoeconômico muito interessante. Por exemplo, a administração Biden disse que a África do Sul precisa sair das economias baseadas em carvão. Sim. Aqui em nosso país, nós temos rodízios de energia. Nós ficamos algumas horas do dia sem luz elétrica, todos os dias. E eles vivem dizendo que vão corrigir esse problema, mas acaba piorando. Enquanto isso, há milhares de caminhões que estão indo para os nossos portos carregados de carvão, que, por sua vez, é transportado a outros lugares, como a China e outras regiões do mundo. Então, a economia baseada em carvão precisa parar neste país. Mas, é claro, não vai parar nos outros países, porque ele está sendo exportado para eles, e muito exportado. Sendo assim, tem algo faltando aqui. Com certeza. Eu acredito que a África do Sul será um objeto de estudo. O que vai acontecer quando uma economia deste tamanho, que é uma das maiores da África, colapsar como resultado dessas atividades? Eu acho que eu concordo com você, e nós temos sido um campo de testes. Porque isso de limitação de carga elétrica foi implementado aqui já há mais de 10 anos que começou. E por um tempo até que estava tudo bem, mas
Agora, nós temos estado constantemente em limitação de carga elétrica. Ou seja, como você mencionou, tem períodos nos quais nós não temos eletricidade, e isso já há mais de um ano completo. Sim, e toda a economia está colapsando em resultado disso. Já estão falando sobre mega protestos, já nesse mês. Então tem muita emoção vindo por aí. E o abastecimento de alimentos? Os fazendeiros não podem trabalhar. Digo, nós ficamos sabendo de milhões de galinhas morrendo porque os ventiladores que deveriam fazer a refrigeração não funcionavam. E o sistema de irrigação também não funciona. Eles não têm como fazer irrigação. Todas essas fazendas grandes precisam de eletricidade para fazer a irrigação. Eu acho que o que está vindo por aí no horizonte é assustador. Mas me parece que muitas dessas coisas foram planejadas. E não importa qual escândalo atinge o presidente, eles sempre terminam bem. Parece que as conexões deles são muito, muito boas. E o número 4 é a falha de impedir a mudança climática. Erosão da coesão social e polarização da sociedade. Agora, é interessante como a mídia está empurrando isso, não é? Por meio da questão racial. E a Bíblia diz claramente que nos últimos dias haveriam problemas étnicos, não é? Então, todas as coisas que eles estão listando aí como riscos para os próximos 2 anos, tudo isso são coisas das quais a Bíblia também fala. Depois, há o risco de haver incidentes de danos ambientais em larga escala. Parece até mesmo que eles sabem o futuro, não é? Bem, uma maneira muito fácil de prever o futuro é você ter planejado o futuro. Com certeza. E eu tenho certeza. É interessante que se você olhar para as cores dessa tabela, você vai ver que o verde que aparece toda vez, ele é relacionado a algo que tem a ver com o clima. Sim. E você pode ver qual é a maioria dos problemas ou riscos que o país, o mundo inteiro, vai enfrentar. Mas daí, qual é a solução que toda vez eles tentam promover? Falha de se adaptar à mudança climática. E o próximo é um roxo, que é muito interessante. Ataques cibernéticos generalizados e cyberinsegurança. É interessante que o Klaus Schwab anunciou isso há muito tempo já. Nós temos visto coisas interessantes acontecendo, como os aviões lá dos Estados Unidos que não decolam, e depois aconteceu com os canadenses também. Depois vem a crise de recursos naturais e, finalmente, a migração involuntária em larga escala. Martin, é interessante eles terem escolhido a palavra involuntário, quando, na verdade, os governos estão trabalhando para que isso aconteça. E a maioria dessas imigrações involuntárias de larga escala são por causa da mudança climática. Pois é. Mas nós já sabemos de onde vem tudo isso. Então, Martin, é isso que eles esperam que aconteça nos próximos 2 anos. Me parece muito Mateus 24. Exatamente. Mas o que eles estão esperando nos próximos 10 anos? Veja quantos retângulos verdes, Martin. Exato, é esse o foco principal. Este é o foco deles. Tem 2 vermelhos, roxo. Vamos dar uma olhada. Então, nos próximos 10 anos, haverá o fracasso de acabar com a mudança climática. Isso porque eles querem essa falha. Falha de adaptação à mudança climática, desastres naturais e eventos climáticos extremos, perda da biodiversidade, colapso do ecossistema, migração involuntária em larga escala, crise de recursos naturais, erosão da coesão social e polarização da sociedade, cybercrimes generalizados e insegurança cibernética, confrontação geoeconômica, incidentes de danos ambientais em larga escala. E então haverá um jogo de culpar alguém. A culpa é daquele, a culpa é desse. E deverá ser necessário uma reparação, será necessário redistribuir a riqueza, então tudo tem que estar associado a essa calamidade feita pelo homem. Estes são os fatores de risco deles.
E para mim, parece muito com Mateus 24, não é verdade? Agora, vamos ler alguma coisa sóbria, ok? Este aqui é uma citação do manuscrito número 1, de Mensagens Escolhidas, volume 2. Mudança climática ou interferência proposital. Esse título foi escrito por nós. Agora, vamos à citação. Observe os temporais e tempestades. Satanás está trabalhando na atmosfera. Ele está envenenando a atmosfera. Somos dependentes de Deus para a manutenção das nossas vidas, tanto da presente como da eterna. Para estarmos na posição que estamos hoje, precisamos estar despertos, totalmente devotos, totalmente convertidos, totalmente consagrados a Deus. Mas parece que estamos sentados paralisados. Que o Deus dos céus nos acorde. De acordo com esta citação, feita no século XIX, o que é que Satanás faria? Ele envenenaria a atmosfera, incitaria tormentas e tempestades. E a nossa vida terá que depender de Deus. Será então, Martin, que as pessoas morrerão como moscas? Sim, com certeza. Não é Isaías que diz que as pessoas morreriam como moscas? Sim. Não estamos vendo o aumento do número de mortes acima do normal? Aham. Sim, nós estamos vendo tudo isso. Nós temos que nos perguntar então se é apenas Satanás ou se também são os agentes dele. Ah, com certeza ele tem usado os agentes dele, os agentes humanos e os anjos caídos. Será que sabemos quem são os seus agentes? Dentro dos governos. Não é a própria Bíblia que diz quem são os inimigos dele? Sim. A Bíblia não fala sobre a besta? Sim. Ela também não nos dá critérios para que saibamos quem é essa besta? Correto, sim. Ela não diz que os reis do mundo cometeriam fornicação com a besta? Sim, ou seja, os reis. Os sistemas religiosos do mundo também não fariam fornicação com a besta? Os poderes econômicos também não cometeriam fornicação com ela? É. Então quem são os agentes de Satanás? Todos eles. Todos eles. Muito bem. É uma lista longa, não é? Sim, nós vimos e poderíamos entrar em mais detalhes ainda. Muito bem. Aqui temos mais um gráfico interessante. É um gráfico um tanto interessante. Naturalmente, é do Fórum Econômico Mundial e é um relatório de risco global para 2023. Temos aqui pequenos círculos de diferentes cores e círculos maiores com algumas anotações. Então, vamos dar uma olhada em algumas delas. Não vamos ver todas em detalhes, mas, naturalmente, vemos aqui que tudo está interligado. Todas as crises estão interligadas. E as pessoas têm que se perguntar, como se dissemina a informação para que as pessoas acreditem que haja uma crise? Não é pela mídia? Isso é o principal método de publicar algo para o mundo inteiro. Muito bem, então você tem a mídia e também a mídia alternativa. Contra quem a grande mídia supostamente faz guerra? Contra a mídia alternativa, porque eles chamam ela de desinformação. Seria possível, Martin, que algumas das mídias alternativas sejam partes do plano hegeliano? Sim, pode ser que algumas delas façam parte disso, sim. Então, é tudo muito confuso. Sim. Você tem que ser, na verdade, muito cuidadoso na maneira como você interpreta e analisa essas informações. Com certeza. Vamos ver, então, qual é o grande problema para eles. Vamos dar uma olhada nos círculos maiores. Aqui temos a erosão da coesão social. Em outras palavras, nação contra nação, reino contra reino, grupo étnico contra outro grupo étnico. E tudo isso está interligado à desinformação. E ali ao lado você tem círculos menores, como o cybercrime generalizado, a cyberinsegurança, a não aceitação de um poder digital concentrado, que seria o resultado da tecnologia de ponta, e o colapso da infraestrutura de informação crítica. Basicamente, é uma guerra cibernética de desinformação. Eles têm que controlar a narrativa. Correto.
Mas para nós sermos claros, é desinformação de acordo com eles. De acordo com qualquer coisa que vá contra a narrativa deles. É isso que, de acordo com eles, é desinformação. Então, se eles estiverem promovendo uma mentira, então mesmo que outra pessoa diga a verdade, vai ser desconsiderado desinformação, porque não é o que eles querem. Tem que estar de acordo com o que eles dizem. Isso é muito importante. A informação deve ser controlada. Mas por quê? Porque é uma certa mensagem, Martin, que deve chegar ao mundo. E se essa mensagem for entendida como verdade, então Satanás e seus assécalas perderão a sua popularidade. É, exatamente, eles vão. Então, essa informação tem que se tornar tão ampla que você seja capaz de colocá-la dentro da categoria da desinformação, incluindo a verdade, não é mesmo? Exato. Muito bem. Isso levará à erosão, a uma severa deteriorização mental. Será que os narcóticos não exercem um papel nisso aí? Com certeza. Quanto mais estressadas as pessoas se tornam, mais inclinadas elas estarão para tomar substâncias a fim de aliviar os seus problemas. E daí o que eles fazem? Nós vamos mostrar no outro episódio. Eles vão pelo caminho que Oregon e Vancouver foram. Eles legalizam tudo. Querem legalizar tudo. E Martin, se ele está envenenando a atmosfera, sabe de uma coisa? Eu só vou deixar a dica no ar. Sabendo que ele faz esse tipo de coisa, você não tem que se proteger de tais atividades? Qual seria a melhor coisa que poderíamos fazer em um ambiente e circunstâncias impossíveis como esse? Eu me refiro para combater esse veneno. Qual seria a melhor coisa que poderíamos fazer? Cuidar com o que colocamos dentro do nosso corpo. Temos que ser muito cautelosos com aquilo que comemos, bebemos e procurarmos eliminar tudo aquilo que afeta a nossa mente, pois essa batalha é pela nossa mente. E, além da doença mental, nós temos as doenças infecciosas. Haverá problemas crônicos de saúde que colapsarão a infraestrutura médica. E se a infraestrutura médica colapsar e você tiver problemas de saúde crônicos, aí está a receita perfeita para o caos, não é mesmo? Exato. Ordo ab caos. Sim, quantas milhões de pessoas vão sofrer se houver um colapso no sistema médico? Isso também remonta àquilo que você acabou de mencionar, sobre o quão importante é o que você coloca para dentro do seu corpo, mas não somente isso, e sim o estilo de vida como um todo. Muito bem, vamos falar sobre as outras coisas agora. Eles também falam sobre o colapso do Estado, o que será levado a cabo através de atividades terroristas, por meio de armas de destruição em massa, conflito entre estados, todas essas coisas. Isso também não é novidade. E, naturalmente, eles também citam a migração. Mas, Martin, por que eles estariam interessados em colapsar os estados? Bem, é para criar outra coisa no lugar. Sabemos que eles querem reconstruir melhor. Exato. E para reconstruírem melhor, eles têm que desmantelar o que existe atualmente. Está tudo interligado. O plano deles foi muito bem elaborado. Bem, como nós já perguntamos antes, esse plano já não está implementado? Esse plano já não está rodando que nem uma máquina bem lubrificada? Sim, e é chamado de arte da guerra. Finalmente, temos o colapso de uma importante e sistêmica cadeia de abastecimento. Será que eles já estariam trabalhando isso daí, Martin? Sim. Estão fazendo muito bem. É só olhar o que aconteceu nos últimos dias. Nós já estamos falando de comida faz muito tempo. Haverá então uma crise de dívidas, uma crise do custo de vida, e junto a isso haverá desastres naturais, a perda da biodiversidade, a falha de acabar com a mudança climática. Agora,
Por acaso Satanás gosta da criação de Deus? Não. Ele liga para a sua destruição? Não, ele odeia ela. Exato. Ele também quer destruir a natureza. Ele quer destruir, porque ele odeia Deus. Ele odeia o povo de Deus. E Martin, isso parece um plano de batalha do inimigo. Eles já estão dizendo quais problemas haverá. E estão constantemente dizendo que o problema não vai acabar, porque ninguém vai fazer nada a respeito. Mas eles estão fazendo algo a respeito. Eles estão colapsando a infraestrutura de propósito. Eles estão colapsando a distribuição de propósito. Eles estão colapsando a coesão social de propósito e estão empurrando isso na mídia constantemente. Isso é um plano de batalha, isso é uma estratégia. Nós não fomos alertados a respeito dessa estratégia? E muito alertados. Acabamos de ler uma citação que foi escrita há mais de 120 anos atrás, que nos diz o que vai acontecer, mesmo quando não havia sequer a menor possibilidade disso acontecer. E eles estão trabalhando nisso com força total. Muito bem, vamos a uma citação do livro Grande Conflito. Os perversos ultrapassaram o limite de sua aprovação. Veja, isso ainda não aconteceu. No entanto, eles estão num trem-bala nessa direção. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi finalmente retirado. Isso vai acontecer em breve. Sem a proteção da graça divina, eles não têm proteção dos perversos. Satanás irá então mergulhar os habitantes da Terra em uma grande angústia final. Martin, nós não acabamos de ver o plano de batalha deles para este tempo de angústia? Nenhuma dessas coisas eram positivas. Tudo era uma catástrofe só. É isso mesmo. Conforme os anjos de Deus param de segurar os fortes anjos da paixão humana, todos os elementos de conflito serão liberados. A palavra elementos é muito interessante porque temos conflito social, conflito governamental, temos os elementos da natureza com suas calamidades. O mundo inteiro estará envolvido em ruínas, mais terríveis do que aquelas que sobrevieram a Jerusalém antiga. A tática deles é uma tática da distração. Satanás sabe o que vai acontecer, porque ele mesmo vai implementar essas coisas. Ele não tem escolha, porque isso tudo foi profetizado. Não porque Deus está forçando ele a fazer qualquer coisa, mas porque Deus revelou qual seria a estratégia dele desde o início. Sim, Deus está nos dizendo, Satanás quer fazer o seguinte, e ele vai fazer isso. E ele mesmo está nos mostrando o que quer fazer. E para atingir os seus objetivos, ele vai utilizar esse jogo de acusação. Sim. Ele dirá que a humanidade não é capaz de dar ouvidos às questões ambientais. E o resultado disso é esse colapso total. Mas o verdadeiro culpado de tudo isso não vai sofrer nada. E qualquer acusação contra o verdadeiro culpado é fake news. Exato, e até mesmo discurso de ódio. Discurso de ódio. E você será criminalizado por Sim, isso. Exatamente. Então, meu amigo, a hora de abrir a boca é agora. Sim. Sim. Muito bem, temos aqui um pequeno resumo do que aconteceu lá no Fórum Econômico Mundial. Este é um canal de mídia alternativa. E a moça que produziu esse vídeo não acabou sendo perseguida. Sim, quando ela voltou para casa nos Estados Unidos, o nome dela já tinha sido marcado só porque ela foi lá. E ela teve que passar por um pesadelo ao passar pelo aeroporto, pela alfândega, sendo revistada. Na verdade, ela fez um vídeo sobre isso também no canal dela. Muito bem, então vamos ver o que ela resumiu do evento. Olá, estou aqui em Indahus. Agora eu vou resumir para você como eles estão implementando a agenda do grande recomeço em todo o planeta. Primeiramente, com a mudança climática. Essa é uma indústria bilionária. Eu perguntei a ele como eles pretendem implementar o imposto sobre emissão de carbono em todos os cidadãos do planeta, mas não me deram muitas respostas. Eles também estão se unindo contra a desinformação. Grandes empresas como a CNBC, no Wall Street Journal com Brian Stelter, fizeram um painel com respeito à desinformação. Também debaixo da capa de insegurança
insegurança alimentar e instabilidade, eles estão impondo mais opções de alimento como insetos e estão promovendo mais pesquisas nesta área. E acima de todas estas coisas, junto à Agência de 2030 da ONU, eles estão prevendo que haverá cyberataques em todo o planeta nos próximos 2 anos. E também estão dizendo que a pandemia do Covid não acabou e poderá haver mais surtos muito em breve. Bem, o que nós aprendemos aqui no Fórum Econômico Mundial é que não importa em qual lugar dos Estados Unidos você esteja, o Fórum Econômico Mundial se infiltrou em cada cidadão e até mesmo na América. Bem, sobre toda essa discussão, tudo isso aí que ela disse, vamos deixar que essas próprias pessoas falem por elas mesmas. Muito bem. Vamos começar com o nosso caveira favorito, John Kerry. Veja só, parece que todos os problemas do mundo estão sobre os ombros dele. Veja só a sua expressão. Ela nos diz que não há esperança para o mundo. Vamos ver o que ele tem a dizer. Por que será que supostamente sábios seres humanos adultos, presidentes de empresa, senadores americanos, insistem em ignorar a ciência, ignorar a matemática, ignorar a física? Eles simplesmente não querem fazer aquilo que temos que fazer. Se você parar para pensar nisso, é extraordinário que nós, um grupo seleto de seres humanos, seja lá por qual razão da vida, estamos aqui sentados juntos, tendo a oportunidade de salvar o planeta. É quase, eu diria, extraterrestre. Pare para pensar. Salvar o planeta. Se você disser isso para as pessoas, vão dizer que você é maluco, que você é da esquerda, ou sei lá o que mais. Mas a grande verdade é que é exatamente isso que estamos fazendo. Veja só o que aconteceu com algumas espécies. Metade delas já foram mortas. Chegou a hora de começarmos a encarar isto seriamente. Temos que trazer as empresas para junto de nós. E como fazer isso? O que eu aprendi nos últimos anos é uma lição que eu aprendi como secretário. Algo que ficou claro para mim é que é tudo sobre dinheiro, 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 dinheiro. Desculpa, gente, mas sim, tecnologia é legal, iniciativas são legais, ganhar disputas políticas. Veja, por exemplo, o que aconteceu nas eleições recentes dos Estados Unidos. Aquilo foi um milagre por causa do voto dos jovens. E a segunda questão mais votada foi a do clima. Na primeira vez que nos reunimos em Davos, em maio, nós falamos a respeito da nossa visão de Gaia. Uma das coisas que eu aderi foi a visão de David Rockefeller, de filantropia estratégica que ele herdou da Fundação David Rockefeller quando ele a formou. 2 coisas. A filantropia capital deve assumir riscos. A segunda coisa é que nós temos responsabilidade moral para usar a filantropia capital para aumentar a nossa influência, para podermos avançar com as mudanças. E Gaia nos lembra desses 2 princípios críticos. Bem, ela disse claramente que o Fórum Econômico Mundial precisa entrar no jogo, não é? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eles precisam começar a jogar. Isso é fascismo, não é? Sim. Eles querem que esse fascismo seja unha e carne com o sistema através do qual eles querem controlar a humanidade. E nunca devemos esquecer que o fascismo era a forma de governo preferida dos jesuítas. E são eles mesmos quem admitem isso. E é o método preferido de governo para a nova ordem mundial. Sim, mas é claro, debaixo da carapuça da coesão social. E finalmente tivemos a porta-voz dos Rockefellers falando sobre a Gaia. E na verdade ela falou bem mais sobre Gaia. Então tudo... Você se importa com a Gaia, Martin? Não mesmo. Não? Essa deusa não deveria ter qualquer lugar dentro da vida de um cristão. Exato, então olhe para isso. Você tem toda essa mistura de coisas. E na verdade, toda essa agenda da mudança climática tem tudo que ver com Gaia. Sim. É daí que vem. Trata-se de adoração a Satanás. E quando o John Kerry fala a respeito de não dar ouvidos à ciência, veja, ele é o principal culpado disso, porque ele mesmo não dá ouvidos à ciência.
já que os verdadeiros cientistas, milhares deles, que de fato são envolvidos em pesquisas de mudanças climáticas, estão dizendo que tudo isso é besteira. Exato. E além do mais, e toda essa todo mundo sempre fala que é uma teoria da conspiração se você falar de nova ordem mundial e das elites querendo governar o mundo. Mas ali estão eles, admitindo isso, estão falando que nós somos parte da elite e nós temos ideias parecidas e, na verdade, nós somos os bonzinhos e eles são os maus. Sim, e ele mencionou a vitória dos democratas na última eleição, como se isso fosse uma vitória em prol da mudança climática. Bem, e se você olhar pelo outro lado, se a segunda coisa mais votada foi a mudança climática nas eleições do meio do mandato, se isso realmente for verdade, então isso mostra como eles estão tendo sucesso naquilo que eles querem que o mundo acredite. Então, o que na verdade eu gostaria de dizer é, quantas pessoas que acreditam que a mudança climática é verdade? Bem, e eles começaram com a juventude. Hoje em dia, a maior especialista do planeta em mudança climática é a Greta Thunberg. Ela provavelmente tem anos e anos e anos e mais anos de pesquisa a respeito para poder fazer declarações tão enfáticas como a que ela faz, não é? Enfim, deixa pra lá. A única coisa triste é que a maioria, o plano deles tem funcionado, porque a maioria do mundo tem seguido o plano deles. Muito bem, vamos assistir o próximo palestrante, Brian Stelter. Ele trabalhou para a CNN, não é? Sim, e agora ele está sendo o âncora desse painel sobre desinformação. Bem, eles são especialistas nisso, não é verdade? Vamos ouvi-lo. O claro e presente perigo da desinformação. Esta será a nossa conversa nesta tarde. Ela segue uma sessão que tivemos agora sobre quebra de confiança. E é claro, as duas coisas estão conectadas. Meu nome é Brian Stelter e eu trabalhei na CNN, um colaborador da Universidade de Harvard. Conforme estamos sendo transmitidos ao vivo, eu gostaria de lembrá-los que o nosso objetivo aqui é colocar informações reais no mundo para consertar toda essa loucura. Eu acho que nós temos dados suficientes que mostram que mentiras vendem muito mais do que a verdade. E se não pararmos com isso, os algoritmos vão continuar a trabalhar na direção de melhores negócios, melhores lucros, e é isso que está por trás da nossa regulamentação na Europa. Nós queremos dar um fim a essa tendência. Quando a questão é texto, é muito mais sofisticado. Neste caso, você tem que trabalhar com a língua. Então, eu não acho que a inteligência artificial está madura o suficiente para tal coisa. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Quanto ao discurso de ódio, nós precisamos de pessoas que compreendam a linguagem e a lei do país. Porque aquilo que se qualifica como discurso de ódio ilegal, e que, aliás, vai chegar logo no seu país, viu? Eu acredito nisso. Mas existe uma forte razão pela qual nós colocamos isso na nossa lei criminal. Nós precisamos que as plataformas trabalhem com uma linguagem especial para identificar esses casos. E eu acho que seria muito perigoso se a inteligência especial fizesse isso. Também é chocante ver o Elon Musk querer defender a ideia da liberdade de expressão, mas não da liberdade de alcance. E aí entram os algoritmos. A nossa mensagem foi clara. Nós temos regras e elas precisam ser obedecidas. Do contrário, haverá sanções. Nós estamos trabalhando com especialistas, com advogados, sociólogos, pessoas que entendem que elas precisam se comportar de uma maneira decente para assim não causar dano à sociedade. Eu sempre senti que essa noção de responsabilidade estava ali. E é isso que eu não consigo sentir no Elon Musk. Eles querem controlar a informação, Martin. Eles fazem as regras. E quem não as obedece, sofrerá as consequências. E também vimos essa pequena e interessante guerra com Elon Musk. Aliás, ele não esteve com o Papa recentemente? Sim. Ele não faz parte dessa dialética hegeliana? Com certeza, balançando esse pêndulo, nós já falamos disso várias vezes. Mas o que também é interessante é que esse é o governo europeu implementando as regras para mídias sociais. Sim. E é interessante o que ela disse para o cara dos Estados Unidos, o senador. Isso vai acabar chegando nos Estados Unidos. É claro que vai chegar nos Estados Unidos. Isso precisa acontecer. Mas, Martin,
Se você for à Bíblia, buscando saber quem é o mentiroso, verá que Satanás é o mentiroso desde Exato. o início. Então, os seus agentes também são mentirosos. Exato. Tal pai, tal filho, não é? E daí você pode ver. Vocês são do pai de vocês, o diabo, e fazem a obra de seu pai. Então, é exatamente isso que podemos esperar. A mentira torna-se verdade e a verdade torna-se mentira. E você vê isso de ambos os lados. Sim. Nós já mostramos essa citação muitas vezes, mas vale a pena vê-la novamente. Ela ajuda as pessoas a compreenderem o que está acontecendo. Faz parte da política dela assumir o caráter que melhor a ajudará a atingir os seus objetivos. Ela está falando aqui da Igreja Católica. Mas por baixo está a aparência variável do camaleão. Ela esconde o invariável veneno da serpente. Não temos a obrigação de sermos leais e cumprirmos promessas aos hereges. Então ela acha que pode mentir, ela acha que pode quebrar promessas, ela faz o que ela quiser. E ela pretende governar sobre o protestantismo. Este dará o seu poder a ela, porque a mudança não aconteceu da parte do papado, mas do protestantismo. O catolicismo certamente lembra muito do protestantismo que hoje existe, mas isso porque o protestantismo se degenerou muito desde os dias dos reformadores. Então temos aí esse camaleão com seus tentáculos em todas as partes. Eles também disseram que nós temos que mudar nossa dieta, não é mesmo? Nós temos que comer mais insetos a partir de agora. Todo tipo de coisas estranhas, Martin. Você sabia que agora muitas empresas estão colocando insetos como se fossem proteínas exatamente. em seus Proteína, produtos? proteína. Você acha então importante começarmos a produzir nossa própria comida? É essencial. Será que ainda é seguro comprar comida processada no mundo em que vivemos? Você sabe o que está ali dentro? E 99% das pessoas que lerem as etiquetas não vai nem entender o que está escrito ali. Vamos perguntar ao Fórum Econômico Mundial o que deveríamos comer. 5 razões por que comer insetos pode reduzir a mudança climática. Tudo é mudança climática, Martin. Exato, tem que ser. Esse é o principal alvo para o qual você tem que olhar. Porque tudo o que acontece é em torno disso. Lembre-se daquele filme antigo que dizia que todos nos tornaríamos canibais? E não vai dar nem para saber. Ora, eles já não adicionaram produtos fetais na cadeia de alimentos? Bem, algumas substâncias saborizantes e tudo mais. Insetos comestíveis podem produzir quantidades equivalentes de proteína de qualidade quando comparados aos animais. Isso é simplesmente ridículo, pois o inseto é um animal. Ele pertence ao mundo animal. É melhor eles contratarem outro zoólogo que possa definir melhor para eles o que é um animal. Insetos requerem menos cuidado e manutenção do que o gado. Número 3, a nossa proteína está acabando. Será que nossa proteína acaba quando combinamos grãos e legumes? Não tem como. Não. Insetos são partes de um ecossistema virtuoso. Isso é muito interessante. Essa cadeia circular de valor continuará a ajudar a diminuir as emissões, conforme materiais orgânicos descartados que não mais acabarão em aterros, produzindo metano e outros gases danosos no processo. E, finalmente, você pode começar com um pouquinho e aumentar a quantidade. Martin, você acha que isso é novo ou eles têm preparado a nossa mente há um bom tempo? Já há um bom tempo. Agora, isso aí foi em fevereiro de 2021, no Fórum Econômico Mundial, mas ele já tinha começado muito antes disso. Não é interessante como eles utilizam as estrelas do mundo, os famosos de Hollywood, a fim de implementar as ideias deles? Se essas pessoas de Hollywood forem parte de uma atividade maior do que elas, integradas em todos os tipos de agendas ocultas, mas... vamos parar por aqui, já falamos isso muitas vezes. Mas a questão é que eles usam essas pessoas de influência para influenciar outras mentes.
Temos aqui um pequeno vídeo que mostra uma dessas estrelas de Hollywood introduzindo esse conceito. E isso já não é tão novo, já está aí faz um tempo. Já faz mais de 5 anos. Eu acho que nós já mostramos esse vídeo antes. Vamos mostrar mais uma vez. Olha, você precisa tirar os dentes primeiro. Você já fez isso antes? Sim, já fiz. Insetos sempre fizeram parte da nossa dieta, especialmente em tempos de sobrevivência, como na guerra, quando as pessoas não tinham o que comer. Elas sobreviviam graças a coisas como essas. Quando foi a primeira vez que você comeu insetos? Olha, a primeira vez que eu comi foi no interior. Eu comecei com os grilos e cerveja. E aí você sabe, você avança para as tarântulas. Vai? Como virar um escorpião na frigideira? É bom, né? Será que já está pronto? Jantar! Você quer dividir comigo uma aranha? Está muito quente? Bem, do jeito que eu me sinto com aranhas, eles não conseguiriam nem me fazer chegar perto disso aí. Muito bem. Esse artigo é de janeiro deste ano, 2023. Insetos no menu? A União Europeia aprova 2 deles para o consumo humano. Uma larva com aparência de verme, das larvas de farinha, um tipo de besouro negro brilhante e grilos domésticos se tornarão o 3º e 4º inseto com permissão para serem vendidos como alimentos para os povos da União Europeia. Mais 8 aplicações esperam por aprovação. Na terça, a União Europeia deu luz verde para a venda dessa larva em forma de farinha, congelada, pasta e ressecados. Os grilos podem ser vendidos como farinha parcialmente desengordurado. E é claro, tudo isso para combater a mudança climática. Parece ser a razão para tudo hoje em dia. Você vai ver, não vai ter nenhuma dessas soluções que não sejam motivadas pela mudança climática. A proteína de insetos poderia prover uma alternativa barata, especialmente a alimentos processados. Eu acho bom pararmos de comer comida processada, Martin. Completamente, porque não importa se você comer batatinha frita, feijão enlatado. Você não tem como saber o que tem no pacote. É legal que eles coloquem essas substâncias ali. Um outro uso para a proteína de insetos poderia ser para alimentar o gado. Martin, aquilo que eles dão para o gado comer hoje já não é bom, é horrível. Imagine só, Ei. quando começarem a dar insetos para eles comerem. Essas galinhas criadas livres comem insetos de qualquer jeito mesmo. As larvas de mosca e larvas da farinha poderiam ajudar a reciclar as grandes quantidades de comidas desperdiçadas a cada ano. Você gosta de larva de mosca, Martin? Ainda mais você que tem fobia de aranhas. Talvez eu não sei. Tem que acontecer alguma coisa aqui para que eu faça isso. Martin, se um dia você ficar furioso e perder o controle, eu sei muito bem como te controlar. Basta trazer uma aranha. Então, Martin, eles não querem apenas controlar o que vai na sua boca, mas também controlar o que entra na sua veia. É mesmo. O que vai no seu músculo. Vamos agora ouvir a mais um membro de Sociedades Secretas, Tony Blair. Vamos lá. A melhor maneira de se manter o foco político, porque, veja, a realidade dos debates políticos nos países agora já deixaram a Covid para trás. Não acabou ainda, mas a maioria das pessoas que estão nas ruas agora não falam mais sobre Covid. E no G7, no G20, acho que terão foco de que precisam, contanto que 2 coisas fiquem bem claras. A primeira é a de que há um desafio corrente, uma oportunidade. E eu acho que isso não é apenas a respeito da Covid. É a respeito do fato de que nós vamos ter uma grande guinada para novas vacinas injetáveis que vão tratar das maiores doenças do mundo. E isso nos dá uma oportunidade de implementar grandes mudanças na saúde do mundo.
E se você quiser fazer os políticos focarem, eles precisam começar a pensar que isso vai acontecer logo. Porque se pensarem que é só no futuro, eles vão achar que não é problema deles. Mas se dissermos a eles que esse problema ocorrerá em poucos anos e que fará uma grande mudança no sistema de saúde da população, então eles vão focar. E a segunda coisa de que precisam é focar nas oportunidades de mudar o sistema de saúde e que surgiu como resultado de nossa experiência da Covid. Porque tudo o que aconteceu é realmente notável. Por exemplo, a CEP fez um trabalho fantástico. Vocês merecem nossos parabéns. Mas então, eu acho que o foco tinha que ser em como fazer a empresa científica correta trabalhar junto com as autoridades reguladoras para que no futuro tudo transcorra muito mais rápido. Por exemplo, no continente africano, se houvesse lá um equivalente à Agência Europeia de Medicamentos, se houvesse na África uma agência que permitisse haver apenas um sistema, isso mudaria dramaticamente a maneira como vacinas e tratamentos são introduzidos na África. Existe hoje um grande ímpeto na direção de uma infraestrutura digital nacional. Eu acredito que a digitalização do sistema de saúde é um divisor de águas. Os países deveriam criar infraestruturas nacionais digitais que os ajudem a administrar essas novas vacinas. E então, finalmente, se trata de mostrar às pessoas, e é claro aos líderes políticos, que você pode fazer uma diferença positiva no sistema de saúde ao adotar essas medidas, porque elas têm um impacto muito além de uma doença específica, ou mesmo uma pandemia. Então, se você quer manter o foco político, e eu concordo que é vital que isso ocorra, você tem que mostrar às pessoas que esse problema não acabou, ele vai continuar no futuro. Ele tem implicações muito mais amplas. E esse conjunto de soluções que a Covid nos mostrou, graças aos desafios que passamos com a Covid, que, se aplicadas junto com a vontade política, podemos melhorar em muito os nossos sistemas de saúde. Não apenas para uma doença específica ou outra, mas de maneira geral para a população. É evidente que isso dá votos. E você sabe, os políticos vão adorar a ideia. Martin, Asclepius, as presas da serpente, que injetam material em você. Eu prefiro a reforma da saúde. Com certeza. E se nós fizermos isso, temos a proteção que é maior que qualquer coisa que essas pessoas aí podem prover. Bem, é interessante que ele mencionou a África. Por que a África? Será que é porque a África não entrou na dança o tanto que eles queriam que ela entrasse? É exatamente o que eu acho que aconteceu. Eles queriam jogar esse jogo de maneira melhor. Agora, eu moro na África e eu não quero jogar esse jogo. Eu quero fazer da maneira de Deus. Agora, o Tony Blair tem sido muito forte quanto a essas questões. Ele tem denegrido muito a imagem daqueles que não querem jogar esse jogo. E nós queremos mostrar que todos esses jogadores que são importantes estão conectados com o Vaticano. Correto. E o Tony Blair, em 2007, de acordo com a Reuters, converteu-se ao catolicismo. Ele converteu-se do anglicanismo para o catolicismo romano, afirmou o chefe dos católicos britânicos no sábado. Por um longo tempo, ele tem sido um adorador assíduo das missas com sua família e, nos últimos meses, tem seguido um programa para a formação a fim de preparar-se para a sua comunhão integral. Formação espiritual. Esse é o ideal jesuíta? Essas pessoas estão todas interligadas com o papado. Isso porque elas são agentes do Vaticano. E estão implementando a agenda do Vaticano. Exato. A nova ordem mundial é uma ideia do Vaticano. E teve início no Vaticano II. Então a Bíblia nos diz que todo mundo maravilharia-se após a besta. Em outras palavras, o mundo receberá a sua mentalidade. O mundo será doutrinado a pensar como a besta. A batalha é pela mente. É por isso que toda a mídia está constantemente indo até o Papa para pegar instruções. Além das instruções que eles já pegam dos jesuítas e de outros asseclas também, como os Cavaleiros de Malta, que todos eles são, aliás. Vamos dar uma olhada em mais um vídeo.
Mas aí você vai começar a se preocupar que a sua chefe descubra os seus sentimentos amorosos ao checar a sua atividade cerebral, o que faz você voltar ao trabalho. E então, no dia seguinte, você fica muito feliz ao ser parabenizado pelo seu chefe por ter o seu cérebro focado no trabalho, o que ele te deu um bônus por sua performance. Vocês então vão embora escutando músicas com seus fones que detectam ondas cerebrais para o seu trabalho. Quando você chega no escritório no dia seguinte, percebe imediatamente que algo sério está acontecendo. Junto com e-mails, mensagem de textos e dados de localização de GPS, o governo fez uma varredura nas ondas cerebrais dos empregados ao longo do último ano. Assim, eles conseguiram evidências convincentes de que o seu colega de trabalho estava envolvido em uma grande fraude. E agora o governo está atrás dos seus cúmplices. E você fica sabendo que eles estão procurando por atividade cerebral sincronizada entre o seu colega que foi preso e as pessoas com quem ele trabalhava. E apesar de saber que você é inocente, você lembra que esteve trabalhando com ele secretamente em uma nova startup. Apavorada, você tira os seus fones de ouvido. A batalha pelo seu cérebro. Vocês podem ficar surpresos ao saber que este futuro já chegou. Tudo o que você assistiu ali foi baseado numa tecnologia que já existe hoje. Não estamos falando de implantar dispositivo no futuro, eu estou falando de dispositivos vestíveis. Com eles, nós podemos até mesmo decodificar rostos que você está imaginando em sua mente, até mesmo em forma simples, números, a senha da sua conta de banco. E não é apenas a sua atividade cerebral que nós podemos detectar, nós também podemos detectar a sua atividade cerebral em lugares diferentes, conforme o seu neurônio ativa em outros lugares, como o braço, mandando mensagem à tua mão, ao que digitar, ao que pegar. Tudo isso pode ser decodificado através da eletromiografia. É isso que vocês estão vendo na tela agora. Esse equipamento é um simples relógio capaz de ler todas essas atividades. Uma das grandes aquisições do mercado. A Meta comprou essa empresa em 2019 porque as grandes empresas de tecnologia estão investindo para fazer com que estes dispositivos passem a ser de maneira universal pela qual interagimos com a tecnologia. Como é sentir que você está apertando o botão sem, na verdade, apertá-lo? Pode ser algo simples como mover o mouse para cima ou para a esquerda? É uma conversa constante com a máquina. Essa nova forma de controle exige que construamos uma nova interface que se adapta ao seu ambiente. Apesar de ainda não podermos codificar pensamentos complexos, existe muita coisa que já podemos codificar que são úteis para o ambiente de trabalho. Por exemplo, um simples chapéu de trabalho que tem sensores de eletrodos podem ler a atividade cerebral e dar uma pontuação de 1 a 5, que pode ajudar o empregador a identificar o nível de atenção que o empregado estava tendo. Isso ajudaria a saber se seu funcionário estava dormindo. Todos nós já estamos acostumados com algum tipo de codificação. Na verdade, isso já se espalhou tanto que a maioria de nós já sente que não há nenhum problema com isso. Por exemplo, um relógio que monitora o seu batimento cardíaco. No entanto, essa tecnologia no ambiente de trabalho, especialmente quando é utilizada pelo empregador para monitorar os seus empregados, para saber por onde andam na fábrica, se não estão se esquivando do trabalho, é um tipo de coisa que o funcionário não gosta. Isso os acaba irritando, é um tipo de coisa ao qual eles se unem. Nós temos visto que a Amazon, a Tasco, o Walmart e outras grandes empresas passaram a exigir que os seus funcionários utilizem o que chamamos de roupa do chefe. Mas os empregados não gostam disso, ainda que os ajude a melhorar a vida deles. Aqueles que não gostam disso pedem demissão. Mas e se eles não tiverem para onde ir? E se todos os lugares, todas as empresas monitorassem os seus funcionários dessa maneira? Descobrimos que 80% das empresas admitiram que utilizam pelo menos um tipo de tecnologia de monitoramento dos seus funcionários. O dispositivo mais recente de monitoramento de atenção é um fone de ouvido. Eles entrarão no mercado a partir deste ano. Assim como no vídeo que vocês assistiram, esses fones de ouvido podem monitorar a atividade cerebral e revelar se uma pessoa está prestando atenção ou se sua mente está divagando.
Vocês podem pensar, ok, mas e se ela estiver prestando atenção em uma outra coisa qualquer? Você não consegue dizer em que ela está pensando? Você está errado. O aparelho não somente consegue dizer se a pessoa está prestando atenção ou se sua mente está divagando, como consegue dizer que tipo de coisa ela está pensando. Se estão fazendo atividades centrais como programando, ou atividades periféricas, como escrevendo um documento, ou talvez coisas não relacionadas, como mídias sociais ou internet. Quando você combina as ondas cerebrais junto a outras formas de software e tecnologia de vigilância, o poder se torna muito preciso. Como você descobre uma senha? Você estimula alguns números no cérebro e vê como ele reage? Existem sinais de reconhecimento de memória que são pré-conscientes e subconscientes. Os governos utilizam isso para interrogar criminosos, por exemplo. Eles perguntam, você reconhece esta pessoa? Você reconhece esta arma? E esses sinais pré-conscientes são o que chamamos de ondas P300 e ondas P400. E isso é antes de você processar a informação conscientemente. Então você poderia estimulá-lo com um número e ver como a pessoa reage a ele. E é possível fazer isso sem que ela perceba que você está fazendo. Quem vai descobrir nossas senhas primeiro? Isso aí ou a computação quântica? Difícil dizer. Muito bem, Em breve, as senhas serão coisas do passado, viu? O Fórum Econômico Mundial está bastante ocupado, não? E o que eu gosto do que... Bem, eu não posso dizer que eu gosto, mas que é interessante foi o que ela disse no começo. Essa tecnologia não é uma tecnologia do futuro. Ela já está aqui. Muito bem. Será que Satanás pode ler a sua mente? Não. Não, ele não pode. Deus pode. Sim. Sim. Satanás não tem inveja dessa habilidade? Ah, com certeza. Agora, o diabo quer saber em que você está pensando. A gente não falou recentemente a respeito daquela moça que foi presa por orar em silêncio? Exato. E daí, se você usar esse relógio inteligente, eles podem facilmente te pegar. Para que eles, na verdade, vejam em que você está pensando. Eles querem saber até isso. Viu só o quão astuto isso é? Ninguém vai jogar mais pôquer. Esse negócio de cara de blefe já era agora. É verdade. Mas olha o quão astutos eles são. Eles começaram com essa tecnologia de relógios inteligentes, braceletes de fitness e todas essas coisas. Já faz tanto tempo que isso se tornou parte da sua vida diária. Já não faz parte do seu celular? Sim, já se tornou parte de você. Eles não ouvem tudo o que você está dizendo? Isso até já apareceu na mídia, mas as pessoas nem ligam E daí? mais. 80% de todas as empresas fizeram uso de programas chamados de Bossware. Programas de vigilância, 80%. Então você acha que isso no futuro vai mudar? Eu já me encontrei com pessoas, mesmo pessoas religiosas, que gostariam de pôr dispositivo de espionagem em computador de outras pessoas para ver o que elas estão fazendo. E eu acho isso repugnante. Eu não posso acreditar que alguém que alega possuir um vestígio de moralidade possa querer fazer algo do tipo. Mas já não dá pra ver de onde que isso vem? Quem que é o chefão por detrás disso aí? Você mencionou. Quem que gostaria muito de saber o que você pensa? Pois é, isso já está em andamento. A polícia tem interesse nisso para descobrir crimes e coisas do tipo. Mas uma tecnologia como essa pode ser útil, como nesse caso nos Estados Unidos, em que aquela pessoa supostamente teria esfaqueado outros 4 indivíduos. E é uma história muito triste. Ela tem que ver com mentes muito perturbadas. Mas a tecnologia foi utilizada para prender o suspeito. Só que não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre o nosso compasso moral. Será que qualquer pessoa tem o direito de acusá-lo por causa de seu compasso moral? Em outras palavras, se eu acredito na Bíblia, e eu acredito no que a Bíblia diz, isso me tornaria inimigo do Estado? Isso me tornaria inimigo do sistema? Porque o Estado e o sistema não estão do lado das Escrituras. E até mesmo se o pêndulo mudar de lado e acabar aceitando alguns princípios de moralidade das Escrituras,
No fim das contas, isso não fará a menor diferença, pois a moralidade que eles aceitam é a moralidade da besta, que, por sua vez, finge acreditar na moralidade da Bíblia, mas que, na verdade, a odeia. É mesmo. E sabe de uma coisa? Uma dessas cunhas de entrada vai ser o conforto, onde Satanás vai te pegar, porque isso aí vai tornar as coisas mais fáceis. Esses tipos de coisas feitas para te controlar de maneira melhor. Então, quando é uma coisa que para você é confortável e torna a sua vida mais fácil, você provavelmente vai fazer, mesmo que seja uma coisa um pouquinho contra a sua moral. Eu jamais poderia concordar com isso. Como eu poderia me sentir confortável sabendo que alguém está vigiando os meus pensamentos? Eu me sentiria desconfortável. Então, esses fones, ou seja lá o que for que eles enfiam nas orelhas, eu jamais os usarei. Não. Claro, se me derem a opção. Mas o Fórum Econômico Mundial não acabou ainda. Vamos ouvir mais um vídeo. Vamos ver o que este vídeo reserva para nós. Nós aqui no Fórum Econômico Mundial estamos discutindo como será a nova ordem mundial. Eu espero que tão logo tenhamos construído a nova ordem mundial, como funcionará essa nova estrutura? Sim, a cidade vai ter 170 quilômetros de comprimento, 200 metros de largura e 500 metros de altura. Não haverá trânsito. Você poderá ir para qualquer lugar de maneira muito eficiente. Não haverá carros. Nenhum carro. Haverá diferentes tipos de transporte. É basicamente um chip biológico, só que dentro de um comprimido. Uma vez que você toma o comprimido, ele é dissolvido no estômago e envia um sinal dizendo que você tomou o comprimido. Portanto, imagine as implicações disso. As empresas de seguro poderiam saber se o paciente tomou o remédio devidamente. Na minha opinião, há uma chance de 50% de a Covid causar novamente um problema de larga escala nos próximos 15 anos. Veja toda a seca, gelo derretendo, aumento do nível de oceano causando essas ondas. Os refugiados climáticos atingirão um número de 1 bilhão neste século. Veja toda a xenofobia e autoritarismo político originado por apenas alguns milhões de refugiados. Imagine só 1 bilhão. O mundo perderia a capacidade de governar-se. Nós precisamos agir. Acho que não precisamos dizer mais nada. Nem precisamos, eles falaram tudo. Eles já disseram tudo, não é? E veja sabe? só a maneira como Exatamente. eles falam. É, mas e se... Sabe quantas pessoas vão dizer? É, mas muitas dessas coisas que eles estão falando são boas ideias. Como você responderia? Mussolini não teve boas ideias. E Hitler também não teve? Stalin não teve boas ideias. Eles falavam de maneira semelhante a esses aí. Vigilância, 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 Martin. Eles amam vigiar as pessoas. Isso começou com Herodes, que tinha o maior sistema de vigilância de sua época. Qualquer um que se opusesse ao seu regime era arrastado pelas ruas e mutilado. Martin, onde começou tudo isso aí? É, porque a nova ordem mundial é uma ideia nova que foi simplesmente implementada agora. Todos os papas têm falado assim desde o Concílio do Vaticano II. Muito bem, vamos dar uma olhada naqueles que estão infelizes, até mesmo com o que está acontecendo dentro do catolicismo, dentro do círculo católico. Sim, eles são católicos, eles são os mais... Eles são católicos. Sim, os mais conservadores que desejam a antiga Igreja Católica. Antes do Vaticano II. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. O elo perdido finalmente foi descoberto. Um novo vídeo de Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, liga os pontos entre a revolução na Igreja Católica dos últimos 60 anos e o grande recomeço. Por que eles se livraram do Papa Bento XVI e colocaram em seu lugar o Papa Francisco? E qual seria a conexão entre os lockdowns de hoje e uma estranha cerimônia ocorrida no meio da noite, há 55 anos atrás, nas profundezas das catacumbas de Roma?
O padre de 92 anos, Luigi Battazzi, é o último sobrevivente conhecido de um pacto secreto que, segundo os especialistas, pode ter influenciado o Papa Francisco. Assinado há 50 anos atrás, durante o Vaticano II, por bispos católicos, nessa igreja subterrânea de Roma. O pacto é chamado de o Pacto das Catacumbas, e foi feito jurando entregar uma igreja pobre aos pobres. O mesmo tipo de igreja que o Papa Francisco alega querer hoje. Eu sempre digo que o Papa Francisco é o novo Pacto das Catacumbas. Eles decidiram, por exemplo, recusar-se a, por exemplo, serem chamados de eminência, monsenhor. Eles querem ser chamados apenas de padres. Nós podemos dizer, por exemplo, que eles recusaram todas as insígnias. Ok. E por insígnia eu me refiro a... A cruz, aos anéis. Sim, é isso mesmo. O que inclui, naturalmente, a tiara papal, ou símbolo da coroação da autoridade dos papas, que foi utilizada por cerca de 1000 anos. De 1143 até 1963, a tiara era solenemente colocada sobre a cabeça do papa. Isso porque os papas não estavam meramente assumindo uma função. Eles eram coroados porque o papa é um monarca. Mas alguns queriam acabar com essa monarquia em todos os níveis. E eles conseguiram. A cerimônia de coroação do Papa foi deixada de lado. Ele não é mais um monarca. Hoje ele é mais como um presidente, que é exatamente o que eles querem. Em 1964, o Papa Paulo VI renunciou àquela coroa, e desde então os papas nunca mais foram coroados. Depois da missa de inauguração do Papa Francisco em 2013, ele disse claramente que queria uma igreja pobre para os pobres. Você se lembra disso? Eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. O Pacto das Catacumbas diz assim: nós faremos o máximo para que aqueles responsáveis pelo nosso governo e por nossos serviços públicos façam e coloquem em prática leis, estruturas e instituições sociais necessários para a justiça e caridade e desenvolvimento harmônico de todo homem e mulher, assim criando uma outra ordem social, digna dos filhos e filhas da humanidade e de Deus, conhecida também como Nova Ordem Mundial. Bispo Helder Camara, ou Camara, como muitos conhecem. Esse bispo brasileiro, que se chamava de socialista, a quem o Papa Francisco declarou ser um servo de Deus em 2015, é um modelo a ser atingido por Jorge Mário Bergoglio. O arcebispo Camara, em 16 de novembro de 1965, levou 42 poderosos bispos do conselho até as catacumbas de Roma para assinarem um pacto. Eles também juraram pressionar as organizações internacionais a mudarem as suas estruturas econômicas, que, de acordo com eles, exploram os pobres. Esses pontos são muito semelhantes à agenda que o Papa Francisco tem para a Igreja. Ainda há um detalhe muito curioso. Camara foi a grande influência de um jovem chamado Klaus Schwab. Cito, por exemplo, que para mim foi provavelmente um momento crucial na minha vida. Eu viajei pela primeira vez para o Brasil e lá conheci um padre que era reconhecido como o padre dos pobres. O seu nome era Dom Helder Câmara. E este bispo me levou a ver favelas de Recife e eu fiquei tão chocado e disse: tenho de convidar este bispo a Davos para dizer ao mundo o que é pobreza. Por isso o convidei a ir ao encontro anual em Davos. Mas quando voltei à Suíça, descobri que, na realidade, ele estava proibido de falar na Suíça, porque era considerado um comunista. E eu pensei, eles estão me testando. Mas quando reparei que muitas empresas me disseram que se convidarmos esta pessoa que é tão contra os negócios, não iremos a Davos. E é aí que eu tinha que defender os meus valores, mesmo correndo o risco de ter de desistir do Fórum Econômico Mundial. Mas correu muito bem, devo dizer.
a audiência em Davos deu-lhe ouvidos. Eles também juraram pressionar as organizações internacionais a mudarem as suas estruturas econômicas, que, de acordo com eles, exploram os pobres. Esses pontos são muito semelhantes à agenda que o Papa Francisco tem para a Igreja. É a mesma revolução. São os mesmos jogadores. O Grande Recomeço foi idealizado nas catacumbas das ruas de Roma, ao final do Vaticano II, em 1965. Demorou um tempo para amadurecer politicamente, mas veja só, é a mesma coisa. Na verdade, Martin, começou um pouco antes, com a Rerum Novarum, a doutrina social católica. O mundo precisa ser reestruturado. Então, o que vemos agora é que o Fórum Econômico Mundial não é nada menos do que a organização responsável por levar adiante a agenda papal. Exato. Isso faz parte da cura da ferida. Até o Concílio do Vaticano II, o papado e o resto do mundo religioso, em especial o protestantismo, eram separados. O Papa era visto como anticristo. Os reformadores o identificaram assim. Então, essa imagem tinha que mudar. Portanto, a Igreja tomou uma forma de camaleão, mudou as suas cores e infiltrou-se nas catacumbas e fez este pacto que, na verdade, é um plano bem antigo, pois o diabo não luta contra si mesmo. Então, esse sistema do anticristo tinha que se popularizar pelo mundo e descartar aquela antiga imagem que possuía. Então, esse poder governante, esse monsenhor, esse ultramontanista, tinha que passar a ser visto como um homem do povo, e não mais como o poder governante, que governava o mundo com a tirania do passado. Então ele mudou a sua abordagem, mas por baixo dos panos ele ainda tem o veneno da serpente, trabalhando ali em Davos. O Fórum Econômico Mundial não é nada mais, nada menos do que um plano do papado para receber de volta o seu poder. E o mundo dará o seu poder à besta. Lembre-se, Martin, faz parte do plano da Igreja Católica assumir a aparência variável do camaleão, mas ela esconde o veneno invariável da serpente. Ela esconde o veneno invariável da serpente. A Igreja Romana é o anticristo. Hoje, sempre foi no passado e caminha para a perdição. E os protestantes que se alinham com ela, o falso profeta junto com a besta serão jogados no lago de fogo. Martin, você quer acabar no lago de fogo? Eu certamente não quero. Mas é uma situação triste que o nosso próprio pessoal, que possui esse livro aí, e todos esses livros, os livros do Espírito de Profecia, e você também tem a Bíblia, sobre a qual esse livro é simplesmente uma confirmação das profecias dela. Esse mesmo povo vai virar para você e dizer, não. Vamos pegar um outro ponto. Uma vez que o mundo dá o seu poder à besta, isso significa que ela vai reinar novamente. Ela será o que foi na Idade Média. Não estamos vendo que ela deseja de volta esse poder de perseguir e controlar? Tudo. Você tem que colocar na sua mente. Agora é simplesmente um dispositivo eletrônico. E daí, se a sua mente fizer algo que você não deveria, o que vai acontecer com você? Você vai levar uma pancada de palmatória. Você será perseguido. A mensagem precisa chegar ao mundo. Não aceitem a marca da besta, não aceitem esse sistema demoníaco. Ele vem das profundezas do inferno. Mas o reino de Deus não será abalado, porque os portões do inferno não podem prevalecer contra ele. Fique firme ao lado de Deus e guarde os seus mandamentos. Apegue-se ao testemunho de Jesus. Abandone esse sistema, pois ele vem de uma outra fonte. Vamos orar. Querido Pai, o Senhor previu todas essas coisas que estão ocorrendo diante de nossos olhos,
Mas as pessoas estão acreditando nessas mentiras, seguindo esse sistema. Nos ajude a compreender. Dá-nos colírio para que possamos enxergar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.